que é o Rodolfo Reiser. Nos ouve, Rodolfo, tudo certo? Ouço. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Nós só te ouvimos, não te vemos. Algumas maquinações minhas da engenharia acabaram destruindo a câmera do meu notebook. Tá. Então eu vou ficar só no áudio hoje, desculpa. Então tá bom, não tem problema. Então pode subir a tua apresentação, Rodolfo. Aí eu já lhe aviso se ela apareceu direitinho. Está carregando. Tudo certo, Rodolfo? Foi. Tens 10 minutos, até 10 minutos para a tua apresentação e te desejo sorte na apresentação. Valeu. Então, boa tarde, meu nome é Rodolfo. Sou aluno bolsista do curso de mecatrônica e eu estou aqui para apresentar sobre o sensor de triangulação a laser para soldagem com processamento de imagem por redes neurais e eletrônica embarcada. Vamos lá. A solda tem um papel fundamental na construção do mundo moderno, sendo fabricando navios, aeronaves, carros. É de conhecimento geral que sem esse processo o mundo como a gente conhece hoje não poderia existir. Visto isso, o processo de soldagem ele tem ficado um pouco para trás na corrida tecnológica. Vocês podem lembrar agora de cabeça a impressão 3D, torno CNC, todas essas coisas avançam tecnologicamente muito mais rápido do que coisas como solda, que estão, querendo ou não, patinando nos mesmos métodos que a gente aplicava há vários anos. Sim, agora a gente usa braços robóticos para realizar as soldas complexas. Só que a calibragem desses equipamentos, se você perguntar para um operador da indústria, ela vai ser tão manual quanto você ir lá e realizar a solda você mesmo. Então, com o objetivo de solucionar esse problema, de dar alguma visão para o braço robótico, a gente criou esse projeto de bolsa. A intenção era encontrar soluções embarcadas que se utilizassem de redes neurais para ajudar equipamentos industriais a detectar o perfil de solda, permitindo assim o ajuste mais fino e automático, em comparação ao funcionamento cego e manual anterior. Ok. Devido à periculosidade do processo de solda, não é uma coisa que você possa mexer tão tranquilamente, a gente acabou utilizando imagens de solda já capturadas previamente por um sensor desenvolvido pelo LabSolda, que é esse que você consegue ver na direita aí. Esse sensor, ele projeta uma linha laser sobre as chapas sendo soldadas e captura uma imagem da solda em seguida. O desafio era, a partir dessa imagem, extrair o perfil da solda. A imagem não mostra, mas dentro desse sensor gigante de metal existe um filtro. Ele deixa chegar ao sensor só uma faixa muito específica do comprimento de onda, que no caso é o mesmo comprimento de onda do laser que a gente está utilizando. Ou seja, o sensor, a câmera, ela vai enxergar só o perfil da linha de solda. O problema todo é que o ambiente de soldagem é um ambiente muito energético. E alguma parte dessa energia vai sair do sistema de forma luminosa. E pior ainda, na mesma frequência do laser que a gente usa. Ou seja, essa energia ela vai chegar até na câmera. E agora, ao invés de um perfil claro de linha de solda, como a gente consegue ver na imagem da esquerda, a gente vai ter uma teia de aranha cheia de respingo, como na figura da direita. Para resolver esse problema, a gente precisa de um algoritmo, ou uma função matemática capaz de achar a linha de solda no meio de todo esse caos. Só que escrever um algoritmo desses na mão é tão difícil quanto escrever um algoritmo que consiga decifrar a escrita à mão, por exemplo. Você pode até escrever algo primitivo, que funcione com alguma precisão. Só que, para esse algoritmo funcionar, você vai ter que fazer uma série de concessões. Como, por exemplo, o formato da imagem tem que ser sempre igual, as letras têm que ser escritas sempre na mesma orientação, a intensidade das linhas tem que ser sempre a mesma. E quanto mais concessões dessa você faz, menos robusto fica o seu sistema. Porque nada garante que essas condições vão ser verdadeiras no ambiente real de trabalho do algoritmo, ou seja, na indústria. Principalmente quando a gente está falando aqui de um processo tão energético quanto é o processo de soldagem. Visto isso, existe um método relativamente novo que funciona em ambientes caóticos. As redes neurais.
Aqui eu vou desviar um pouquinho, porque para entender o real funcionamento do projeto que a gente está montando e por que a gente precisa do equipamento embarcado que a gente usa, é necessário um conhecimento básico do que são redes neurais e como elas funcionam. Então, só começar desmistificando um pouco o assunto. Porque redes neurais hoje são quase quanto a palavra quântico na ficção científica. Tudo que você não entende é quântico, tudo que você não entende são redes neurais. E palavras como caixa preta, ou até aquelas explicações super técnicas como weights and biases não ajudam. Porque, na realidade, as redes neurais, elas são matemática. É matemática aplicada de uma forma muito inteligente. Vamos pegar um dos exemplos mais básicos que existem sobre redes neurais. Reconhecer dígitos escritos à mão. Ver a representação da rede neural pela primeira vez pode ser bem confuso, a que está ali na direita. Ao menos eu lembro que foi confuso para mim. Mas se você dividir o funcionamento desse negócio em partes, acaba se tornando uma coisa relativamente simples. Vamos lá. Cada nodo, ou bolinha branca dessas ali, representa literalmente um pixel na imagem. Se esse pixel for vazio, o valor vai ser 0. Se ele for 1, o valor vai ser 1. Ponto. Cada linha ligada nessas bolinhas é uma operação matemática. Pense nela como cada linha dessas aqui sendo um mais 3, um vezes 1, um mais 4, um menos alguma coisa. Próxima. Como essa rede é uma rede densa, e é isso que significa uma rede densa, todas as linhas estão conectadas a todas as bolinhas sempre, cada linha da camada anterior está conectada a essa camada. O que quer dizer que cada bolinha dessas aqui, cada nodo da segunda camada, o valor dele vai ser a soma de todos os valores dos nodos anteriores, multiplicados ou somados por uma constante de normalização. Que é essa constante de normalização, que é o pior termo que existe em redes neurais, que muita gente considera sinapse ou alguma coisa assim, na verdade é só para normalizar o valor de volta para 0 e 1. Que como o valor dessa bolinha vai ser a soma dos valores anteriores, ela pode chegar a valores absurdos, como bilhões ou trilhões, e uma rede neural ela gosta de valores 0 e 1. Então você passa isso por um valor um termo de normalização, que é uma função matemática que recebe um valor absurdo e retorna 0 e 1. Uma função dessas, por exemplo, seria maior que 10. Que se o valor fosse maior que 10, ela retornaria 1. Esse processo, ele é igual e se repete para todas as camadas da rede neural que você tiver. Até chegar na última camada, que normalmente é a saída. Ela tem a intenção de dizer qual que é o dígito que a gente está representando ali na mão. Essas redes neurais, elas funcionam, ela te dá o resultado final dizendo 0, 1 ou 2, porque cada camada dessa rede, cada coluna de bolinhas, ela está tentando criar um nível de abstração para a próxima camada. A primeira camada vê os dados literais, os pixels. A segunda camada tenta encontrar pequenas abstrações e padrões. A terceira camada pega essas pequenas abstrações e padrões e monta coisas mais complexas. E a quarta camada, que é a final, é aquela que te diz o resultado a partir dos padrões encontrados. Isso é uma rede neural. É matemática. Ou, como alguns diriam, matemática. Agora que a gente entende um pouquinho como redes neurais funcionam, vem a parte embarcada do processo. Ok. Algum tempo atrás, fazer isso que a gente está montando aqui funcionar em campo ia ser um negócio impossível. Simplesmente não ia funcionar. Só se tornou possível com essas novas placas feitas para isso. As do modelo que a gente está utilizando são as do modelo Jetson. Por que essas placas tornam o que a gente está fazendo possível? Porque elas têm GPUs. O que são GPUs? Bom, uma maneira fácil de explicar isso é explicar o que são CPUs. Dentro de CLPs na indústria, ou dentro do computador que vocês estão assistindo essa apresentação agora, existem CPUs. Uma CPU é como se fosse uma sala com 8 professores com PhD em matemática. Enquanto uma GPU, que é o que essa placa que a gente tem, é como se fosse um salão com 300 alunos do ensino médio. Para questões complexas,
de matemática, os 8 professores de PhD, a CPU, vai ser muito melhor. Só que, para resolver milhares de questões básicas, por puro poder de números, vários alunos do ensino médio são melhores. Ou seja, uma GPU. E é exatamente isso que a gente precisa. Lembra que eu falei que cada linha daquela rede neural era uma operação matemática simples? Mais, menos, multiplicação? Então, essa GPU soluciona esse problema e torna o que a gente está fazendo possível. Ok. Só que construir a rede, depois de solucionada, tipo, a aplicação dela e dito como ela funciona, fazer uma rede neural do zero demanda tempo, dados e um processamento absurdo. Ou seja, milhares de imagens de solda catalogadas bonitinhas, em um banco de dados já feito, treinando em um supercomputador por alguns dias. Só que a gente não tem acesso a um supercomputador, nem vários dias, e o banco de dados de imagens de solda simplesmente não existe. Aí que tá. A grande jogada da bolsa foi perceber que linhas são um objeto simples. E é isso que a gente está tentando detectar na linha de solda. Linhas. Então, não necessariamente a gente precisaria utilizar uma rede neural feita e treinada em imagens de solda específica. Então, para isso, a gente conseguiu utilizar a LCNN para isso. A LCNN é uma rede neural treinada para reconhecer linhas de arquitetura de casas e apartamento. Um ambiente também caótico e imprevisível, assim como o da solda. Esse modelo que a gente usa, no caso, é o HT-LCNN, que é o Hooke Transform Line Convolutional Neural Network. Explicar o funcionamento disso aqui em 10 minutos é impossível, nem em algumas horas eu acho que eu ia conseguir. Só que o ponto mais importante dessa rede neural em questão matemática é que a gente usa a transformada de Hughes antes dela, para mandar algumas coisas na rede. Aí tá uma fotinha dela funcionando. Só resultados dela, agora eu sei que meu tempo provavelmente já passou. Os resultados desse negócio, eles se mostraram satisfatórios, só que não foram de nenhum jeito perfeitos. O sistema ele ainda é muito lento para responder em tempo real às mudanças do ambiente de soldagem, mesmo usando a placa embarcada que a gente está usando, que é super poderosa. Boa parte desse delay nem vem pela rede neural, vem pela parte do próprio pré-processamento que a gente tem que fazer na imagem antes de colocar a rede neural a funcionar. É bem complicadinho. E só agora considerações finais. Redes neurais já existem, inclusive para coisas muito mais complicadas do que a gente está fazendo aqui. Poxa, existem carros autônomos, eles se dirigem sozinhos. Não tem nenhuma implicação lógica impedindo o funcionamento disso aqui. Hoje, na verdade, o maior empecilho que existe para a evolução desse tipo de processo é o grande protecionismo que a gente tem nas empresas sobre dados. Tem um monte de empresa, eu tenho certeza que tem um monte de empresa aí com datasets, banco de dados de imagens de solda gigantescos, catalogados bonitinho, em que cada um desses você poderia treinar uma rede neural de ponta, se quisesse. Só que esses dados nunca vão chegar nas mãos das pessoas que poderiam criar essas redes neurais. E enquanto essa realidade não mudar, o processo de automatização de soldagem não vai virar realidade. Ponto. Obrigado, eu sei que passei do tempo. Rodolfo, obrigado pela tua apresentação. Sim, acho que sim. Então, chamando o próximo, que é o Rodolfo. Está na escuta, Rodolfo? Estou aqui. Tá. Deixa eu me lembrar por quem a gente começou antes, pela Karen ou pela Dandara? Agora sou eu. Não, vai lá, Karen. Certo. Então, Rodolfo, né? Rodolfo, parabéns pela tua apresentação, assim, ela foi muito clara, eu acho que, eu não entendo nada, assim, de solda, né, dessa parte, mas, assim, a tua apresentação, ela foi tão clara e detalhada, e que, assim, deu para entender tudo, né, e acredito que, por você ter tanta coisa a falar, né, que a tua apresentação acabou passando um pouquinho do tempo, né, mas ficou bem nítido, assim, o teu conhecimento a respeito desse conteúdo, né. Até eu agora entendi o que é uma rede neural, né? Sou professora de matemática, então, para mim, assim, ficou bem claro. E achei maravilhosa essa sacada de usar a rede LCNN, né? Que não é
baseada em imagens de solda, mas a finalidade pode ser a mesma, né, com algumas adaptações. Achei isso muito bacana, né? Você detalhou muito bem o processo de solda, né, os desafios e a instabilidade nesses processos, né? Pelo que eu entendi, né, a pesquisa de vocês ela vai ajudar muito no processo de solda mecânica, né, para otimizar os processos de produção, né, e diminuir os custos também. Espero que vocês consigam passar essa barreira que você colocou no final, né, de que até que essas imagens não cheguem nas mãos das pessoas certas, esse processo ele fica meio que empacado, né? Espero que um dia isso mude, né, para o projeto de vocês ter reflexo na prática mesmo, né? Da minha parte é isso, assim, aquele sistema de 0, 1 que você falou, tem a ver com o sistema binário? Depois, se você puder falar um pouco sobre isso, eu acho que vai ser bem bacana, né? Dandara, vou passar a palavra para ti. Boa tarde, Rodolfo. Primeiramente, percebo que no teu resumo estava que você assumiu esse trabalho, que ele já estava em andamento, você pegou, está continuando esse projeto, né? Percebo que você tem domínio do conteúdo, que você se inseriu mesmo nele, tem domínio do que você estava falando. E eu percebi que na sua fala você trouxe, talvez até meio sem intenção, uma quebra sobre o conceito da tecnologia. Estudo bastante isso, e por muito tempo a tecnologia ela foi algo que as pessoas temiam serem substituídas pela máquina. E você mostrou que não, que a máquina ela não vai dominar o homem. Afinal, é o homem, o ser humano, que domina a máquina. Então, achei bem interessante que você trouxe isso. Quanto ao teu trabalho, concordo com a Karen, concordo, assim, não entendo muita coisa de solda, bem interessante, a tua apresentação esclareceu bastante. E eu fiquei curiosa com algumas questões. Vocês buscaram trabalhos semelhantes que utilizem esse LCNN para a detecção de perfil de solda? Tem alguém mais pesquisando sobre isso? Existe alguma máquina? Você falou também questão de custo, sobre a questão de baratear esses processos. Mais ou menos assim, vocês têm uma planilha de custos, vocês estão trabalhando nisso também? O que vocês pensam em fazer após estar? Como que vocês pensam em levar isso ao mercado? Ok, posso responder? Claro, Rodolfo, brevemente. Então, sim. Primeiramente, muito obrigado pelos elogios. Sempre bom saber esse tipo de coisa. Aí, só começando agora por ordem. Imagens, a parte dos zeros e dos uns. Imagens dentro de um computador, quando elas são preto e branco, no caso que as imagens que a gente trabalha, um pixel branco seria um 0, enquanto um pixel preto seria um 1. Então, ali, quando eu falei que a primeira coluna seriam os pixels, é literalmente isso. A gente faz uma linha com todos os pixels da imagem, seguindo a primeira coluna, da segunda coluna, da terceira coluna, e a gente usa isso como a entrada da rede neural. A gente coloca isso dentro da rede neural, esses zeros e uns dos pixels da imagem. E é isso que vai para frente até o final. Agora, não lembro bem certinho a ordem das perguntas, mas da parte de custo de baratear. Equipamento industrial é uma coisa de outro mundo, porque tu vai na indústria, você vai querer comprar um equipamento, vai custar milhares de dólares e ele vai ser, o que tem dentro dele são tipo R$50 em uns componentezinhos. É muito difícil você ter alguma coisa que realmente custa caro. Existem coisas que custam realmente muito caro, tipo, ali quando eu falei daquele filtro, o filtro que a gente usa, o filtro que foi usado no LabSolda, ele custa mais ou menos uns $800. A câmera custa uns 400. Então, mesmo quando é baratear, não é baratear tanto assim. A questão toda, tipo, de custo na indústria é o quanto a gente ia seguir para frente. Se a gente fizesse um filtro nosso, ia ser muito mais barato, fazer o sensor em si. Se a gente fosse comprar isso fora, ia ser muito mais caro. Aí tudo depende de quanto a gente quer seguir no projeto. Mas, se não, basicamente, o que a gente está fazendo é software. Software, ele custa muito caro.
na indústria. Tem CADs aí que custam milhares de dólares e não é tanto necessário assim. Então, baratearia nesse quesito. Seria o software de graça, a princípio. Eu não lembro quais eram as outras perguntas. O que a gente vai fazer em seguida? Eu não sei. Eu estou terminando a faculdade agora nos últimos semestres. A gente acabou de acabar essa bolsa. Acabou faz tempo, na verdade. E vai ficar o projeto lá para os próximos bolsistas pegarem, a princípio. E eu vou seguir em frente. Não sei se tinha mais alguma pergunta que eu esqueci de responder. Certo, Rodolfo, obrigado pelas tuas respostas.